Olá a todos, sejam bem-vindos ao Arte e Culturas. Nesse momento falarei sobre o John Ruskin dentro do patrimônio cultural e também no romantismo, porque o John Ruskin é uma das maiores cabeças, uma das maiores figuras que irá discutir questões do patrimônio histórico, patrimônio cultural, a teoria da restauração, assim como ele irá se engajar em movimentos artísticos, especialmente dos movimentos do romantismo tardio, né? Então vamos ter aqui um panorama da sua vida e da sua obra referentes a essas duas áreas, tanto da arte em si, né? Ele também teve uma produção como artista, como pintor, mas especialmente o nosso foco aqui vai ser no patrimônio cultural, né? O que o John Ruskin deixou de contribuição, uma grande contribuição nos debates e nas discussões da conservação, da restauração, do patrimônio histórico. Então é importante recordar os conceitos vistos e abordados com Viollet-le-Duc, porque o Ruskin é também um contraponto às ideias de Viollet-le-Duc na França. E Ruskin na Inglaterra vai ser fundamental para o desenvolvimento das teorias de patrimônio e também da arte, né? Assim como da questão do artista, do artesão, né? Que irá desembocar no próprio conceito de design, como entendemos nos dias de hoje. Então vamos lá. Bom, então o John Ruskin foi um patrono das artes, um desenhista, aquarelista e um pensador social. Ele se destaca não só nas áreas artísticas, mas também um dos inauguradores de um pensamento que irá ocupar todo o final do século XIX, principalmente o século XX, que é o desenvolvimento do próprio termo design, naquela associação entre artista, arquiteto e artesão. O Ruskin tem uma contribuição fundamental, porque ele contribui do medievalismo que vem do romantismo tardio. E esse romantismo tardio, ele é visto em grupos como os pré-rafaelitas, os nazarenos. É um último suspiro mais autêntico do romantismo, antes da predominância de movimentos como os realistas. E os pensadores do romantismo tardio, eles são caracterizados como esses movimentos, né, artísticos, como os pré-rafaelitas, né, por exemplo, os nazarenos. Né. Ele irá fazer uma defesa de Turner e do olhar para a natureza. Né. Então, assim como os movimentos românticos iniciais ali do início do século XIX e até mesmo do final do século XVIII, já na geração de Goethe, né, na Alemanha, o Sturm und Drang, né, o Caspar David Friedrich, pintores de paisagens sublimes. O Turner, ele é um pintor romântico que se volta para a natureza de forma a buscar, de forma a captar toda uma expressividade e um sentimento intrínseco, né, das forças da natureza, assim como uma nova forma de percepção plástica. Né? O Turner ele é certamente um precedente para a pintura abstrata do século XX, assim como ele influencia o próprio impressionismo de Monet, de Renoir. Né? Então, e o próprio John Ruskin vai defender criticamente esses pintores modernos, né, da sua época. Ele também é um defensor das artes decorativas, então ele vai participar da Guild of Handcraft, dos pré-rafaelitas e o Arts and Crafts. Então ele influencia diretamente esses movimentos, que são movimentos do romantismo tardio, propriamente, conforme eu havia dito. Né? Ah, o que são esses movimentos do romantismo tardio? É um último suspiro, né, do romantismo, daquele idealismo pela Idade Média, quando o neogótico já está também no seu apogeu e entrando num processo de declínio, porque o que está acontecendo internacionalmente, especialmente na França, é a ascensão do ecletismo. Né? Então, aquela época do Barão Osman,
do ecletismo de Paris, né? Então isso vai entrando mais em evidência, enquanto que esse goticismo inglês, tipicamente inglês, ele ainda é percebido e exaltado nas figuras como John Ruskin, né, os pré-rafaelitas, e o movimento Arts and Crafts, que inaugura o próprio termo, o Industrial Design, né, tão importante, que irá posteriormente desembocar no próprio Art Nouveau, né, influencia o movimento Art Nouveau. E assim como esse movimento Arts and Crafts, que já conhecemos, né, pelo Art Nouveau, ele tem uma rejeição, né, o Ruskin tem uma certa rejeição à mecanização no sentido da massificação. Então vimos que o Arts and Crafts é um movimento que ele se preocupa em um mundo com uma cultura, né, massificada pela indústria, né, objetos, especialmente pelos objetos de design, né, pelos objetos domésticos, pela própria arquitetura, que estão cada vez mais massificados, despersonalizados por uma indústria que não está atenta a uma qualidade visual, a uma qualidade gráfica e, né, claro, ao próprio design desses objetos. Então, o que se torna bem evidente no trabalho do Ruskin não é necessariamente uma luta contra a indústria, né? Pelo contrário, mas uma união dessa indústria que está ali na Revolução Industrial, passando, né, já nesse momento de uma segunda Revolução Industrial, de uma mecanização cada vez maior, mas com a presença do designer, né? O designer como uma figura mais erudita, que tem conhecimentos de história da arte, história da arquitetura, que saiba desenhar, claro, que possa produzir objetos, possa produzir, né, fazer projetos para essa indústria, né? Então havia um receio, né, de que o próprio artista, o próprio arquiteto se tornasse obsoleto diante de uma padronização excessiva colocada pela indústria, né? Na questão do patrimônio, né, na questão da preservação, da restauração de edifícios, de obras de arte, ele irá pregar a intocabilidade do monumento antigo, especialmente as ruínas, né? Então, esse vai ser um dos pontos centrais desse vídeo, né, dessa aula, onde ele vai defender um ponto de vista antagônico ao de Viollet-le-Duc, né? Então, vimos que o Viollet-le-Duc ele é um arquiteto, um restaurador francês, que se tornará extremamente importante para as teorias do patrimônio, que vai fazer uma restauração com elementos criativos, ou seja, ele faz adições de elementos que não existiam no seu original, né, na estrutura original, como o exemplo dos monstros né, as gárgulas da Notre Dame de Paris, né? Então ele agrega elementos que não existiam, né, numa forma de recompor um ideal de um edifício conforme o pensamento do século XIX. E Ruskin vai por um caminho contrário. O Ruskin defende a integridade daquele edifício, ou seja, se ele está em ruínas, é necessário manter o aspecto de ruínas e não reconstruir esse edifício, né? Então vamos ver com mais detalhes esse pensamento dele, né? É claro que ele também propõe consolidações, intervenções de restauro, mas com certos cuidados, né, para que esse edifício não se descaracterize e não caia num engano, né, naquilo que será chamado posteriormente de falso histórico pelos teóricos do século XX. Vale voltar, né, naquela aula do Art Nouveau, onde eu explico aqui um pouco do Arts and Crafts, né? Então, quer dizer, o Ruskin acaba influenciando tudo isso, né? Essa vontade do artesanato criativo, né? Em oposição a uma mecanização da indústria sem alma, né? Então, quer dizer, o artista podia produzir para a indústria, claro, eles não vão quebrar as máquinas, mas desde que a indústria busque nos artistas as suas formas, as suas fontes, né? Então, quer dizer, os papéis de parede vão ser produzidos por artistas, as estampas, a forma dos mobiliários, né? Os próprios arquitetos têm uma formação
bem ampla, com arte, com artesanato, né? Os escritórios de arquitetura, né? Tem grandes desenhistas, né, que desenham à mão livre, né? Claro. Então, dessa forma, ele cria uma estética das ruínas. Essa estética das ruínas, ela entra em acordo com os princípios do sublime que vimos nas pinturas românticas, né? Nos próprios vídeos, nas aulas de romantismo, nós tivemos aquela boa ideia dos pintores que utilizam as ruínas como uma metáfora da vida, uma metáfora de uma breve vida, da vida curta, diante das forças da natureza, né? Da pequenez do homem diante de um todo infinito, né? Então acaba que o edifício em ruínas, ele remete à ideia da prepotência, da arrogância do homem, ou seja, se até grandes impérios acabaram, né, os edifícios são símbolos disso tudo. Então a ruína deve ser vista dessa forma, né, respeitar aquele edifício que, assim como as pessoas morrem, né, o edifício também morre. E a sua verdade estrutural deve ser ali apresentada, né, como o seu elemento histórico, né? Alguns casos necessitam de restauração, né? Porque o Ruskin também ele vai deixar isso também mais livre, né? Mais abrangente. Determinados edifícios devem sofrer as suas intervenções, devem ser restaurados, habitados até, né? Mas outras edificações não, né? Outras edificações chegariam num ponto em que o estado de ruína já ficaria praticamente impossível a sua restauração a uma tentativa de chegar a um estado original, quer dizer, isso não seria lícito, né? Então, quer dizer, uma vez que o edifício chega num princípio de ruína, a ruína deve ser mantida, né? E assim que a ruína está mantida e integrada à paisagem, todo um sentido se completaria, né? Então o Ruskin vai por esse caminho. E o gótico medieval como verdade e moral arquitetônica. Por quê? Dentro desse romantismo tardio, das ideias medievalistas do romantismo, vistas pela ascensão do neogótico, a mentalidade que se produz, idealmente projetada da Idade Média, é que a Idade Média ela seria um tipo de sociedade mais sincera, mais verdadeira nas suas relações humanas, mesmo que a Idade Média tivesse seus momentos de conflito, de barbárie, né, de lutas, de guerras sangrentas, claro, né, todos os períodos têm isso, né, isso não é uma exclusividade da Idade Média, mas os românticos, eles enxergam a Idade Média como uma era antes da industrialização, antes do mercantilismo, antes do descobrimento das Américas. Não é? Então, quer dizer, há um maior contato do homem com a terra. Né? O homem ele é mais rural do que urbano. Então, é nesse sentido que as relações humanas são vistas pelos românticos de uma forma idealizada como mais sincera. Né? E isso é transmitido, isso é visto, percebido por eles, por exemplo, na construção das catedrais, onde há um mestre construtor e equipes de artesãos. Esses artesãos trabalhariam, segundo esses românticos, num clima de harmonia, num clima de comunhão, inclusive com a própria comunidade. Então, nesse sentido, é que ele irá definir, de certa forma, esse tipo de socialismo cristão, que é diferente do socialismo, comunismo marxista, né, que vai acontecer posteriormente, que já, né, já está em ebulição teórica, né, mas que irá se concretizar ali na União Soviética, por exemplo, né, já em 1917, é um socialismo nesse aspecto de guildas de trabalhadores inspirados nessas associações, nessas cooperativas que têm uma certa inspiração medieval. Né? Então, esse é um assunto também que por si só já é mais complexo. Ele vai se ligar também às ideias do ambientalismo, a um prenúncio daquilo que virá a acontecer no século XX, da ecologia, por exemplo, né? Porque a própria defesa das paisagens, do que nós vamos chamar hoje de paisagem cultural,
né, quando estudamos aí patrimônio histórico, esse termo, né, paisagem cultural, nos dias de hoje está em muita evidência, né, ou seja, preservar o espaço natural, a natureza, assim como a relação com o homem, né? A paisagem é justamente isso. A paisagem não é a natureza ali intocada, mas justamente toda a relação que o homem faz com a paisagem, que pode envolver ou não construções, edifícios, né? Os próprios espaços que o homem escolhe e que mantém intacto ou que altera de certa forma, né? As próprias alterações do homem também constroem paisagens, né? E ele é citado por grandes personalidades, como Le Corbusier, Louis Sullivan, né, da Escola de Chicago, Frank Lloyd Wright, o Walter Gropius, o Oscar Wilde, o Chesterton, né, um importante autor conservador inglês, né, o próprio Ruskin era um tipo de conservador inglês, né, dentro de uma tradição, T.S. Eliot, o W.B. Yeats e o Ezra Pound. Então são vários intelectuais, arquitetos, né, de vários espectros ideológicos, né? Então o Ruskin ele influencia especialmente aqueles que, como Le Corbusier, ou Walter Gropius, ou Frank Lloyd Wright, que participam, né, de certa forma, dessa ideia de uma fusão da arte com a arquitetura, com o design, como veremos na Bauhaus, né, posteriormente. Então o Ruskin, ele certamente é uma figura que vai as suas teorias vão desencadear naquilo que chegará na Bauhaus, né, nessa ideia da fusão do artista, do arquiteto, do artesão, né, numa escola, né, isso vai se concretizar propriamente no século XX, mas as raízes vêm aqui em Ruskin. Muitas vezes fica um pouco obscuro, né, criar essas relações. Como que o Ruskin poderia influenciar a Bauhaus? Né? Parecem que são coisas tão distintas, tão distantes, mas não. Há uma certa linha de pensamento, uma certa conexão que podem ser vistas através da história. É claro que estilisticamente são diferentes, né? O Ruskin está na paisagem romântica, está nos conceitos do romantismo, do goticismo, né? Em inglês, claro, enquanto que a Bauhaus está nas formas geométricas, naquele minimalismo, naquela economia de materiais e na sofisticação dessa economia, né? Mas como doutrina, como forma de enxergar as relações de trabalho ou de associações entre, ou diminuir as diferenças entre o artista e o artesão, né, e o arquiteto, por exemplo, estão muito próximos, sim, realmente. Aqui vemos a ilustração, uma das ilustrações, né, de As Pedras de Veneza, uma das publicações mais importantes do Ruskin, onde ele faz um estudo da cidade de Veneza, veremos algumas fotos aqui daqui a pouco, né? E entre os seus livros mais importantes, entre as 250 publicações, eu destaco alguns. 1843, o Modern Painters, um longo ensaio em defesa da obra de Turner, então da pintura de paisagem de Turner, das formas bem abstratas já, né, que o Turner vai colocando na sua pintura, ainda não é, claro, uma pintura abstrata, mas o Turner com seu materialismo, né, evidente, com seus empastes, né, com a forma como só Turner, né, conseguirá fazer na sua época, né, mas outros também, né, o Goya também, o Francisco de Goya, também se destaca dentro dessa construção de uma obra pictórica através do materialismo, né? Pegando outras tradições, pegando, por exemplo, Rubens na Holanda, né? no período barroco, e o John Ruskin vai defender, então, essas linhas de pintura que vão ser tão importantes para o século XIX que chegarão até o impressionismo propriamente. Em 1849, ele vai publicar Sete Lâmpadas da Arquitetura, um livro fundamental junto com As Pedras de Veneza para a questão da preservação do patrimônio, para o olhar e a conservação de edifícios antigos. Disserta a respeito das impossibilidades de reconstrução e restauração dos edifícios antigos, privilegiando um aspecto de ruínas. Ele então vai contrastar com o Viollet-le-Duc. Então ele valoriza a ruína, enquanto o Viollet-le-Duc propõe
refazer esses edifícios, né? Refazer essas ruínas. Então, é um momento da expansão das cidades, né? O século XIX, né, é um processo de êxodo rural, de industrialização das cidades. Então, essas cidades estão se expandindo, né? Edifícios antigos estão sendo demolidos, tem muito patrimônio medieval, por exemplo, sendo perdido, sendo demolido por diversas razões, né? Então, há um certo despertar, né? Assim como a Revolução Francesa, o período do terror na França, começou a despertar um interesse pela preservação e conservação do patrimônio, na Inglaterra o Ruskin será uma dessas figuras proeminentes. Já no livro de 1851, né, e 53, As Pedras de Veneza e a Natureza do Gótico, é um tratado sobre a arquitetura medieval e clássica de Veneza, uma viagem que ele faz a Veneza, né? Ele faz a defesa do gótico e críticas ao classicismo. A cidade de Veneza tem um dos melhores exemplos preservados de uma arquitetura gótica com aspectos bem bizantinos, né, por causa de toda a influência cultural do Oriente. Então, quando Veneza está em expansão, em ascensão comercial, durante ali toda a Idade Média, como uma república autônoma, né, fazendo toda a ponte comercial entre Constantinopla, o Oriente Médio, né, o Mediterrâneo com a Alemanha, com o norte da Europa, a Veneza vai sofrer uma influência arquitetônica não só, né, do gótico, né, por exemplo, mas também da arquitetura oriental, especialmente a bizantina. Né? O revival gótico vai ser valorizado, né? Quer dizer, o revival gótico ele entra dentro dos conceitos ali do neogoticismo, né? Além dos outros revivals, né? Tem o revival, o neo-bizantino, tem o neo-românico, né? O neo-indiano, o neo-árabe, né? O gótico como construção comunitária vai se enquadrar naquilo que eu disse, né? Desse socialismo cristão, né? Uma construção comunitária, uma felicidade na construção em um momento em que a sociedade é mais agrária, a sociedade está numa maior comunhão com a terra, nesse sentido medievalista. Então, evita as escolas impuras da Alemanha e da Espanha. Né? Então, quer dizer, ele busca raízes mais profundas, um certo nacionalismo também. Né? E em 1871, cartas para os operários e trabalhadores da Grã-Bretanha, apoio aos movimentos operários socialistas. Então, são, claro, aqueles movimentos que vão desencadear em greves, né, as conquistas de trabalhadores, uma rápida industrialização que vai deixando marcas, né, nas más evidenciando, né, as más condições de trabalho, enfim. Então o Ruskin também defende uma boa parte dessa classe. E nas 7 lâmpadas da arquitetura. Aqui nós temos um ponto fundamental, né? São pontos que o Ruskin coloca de extrema importância, e cada um deles vai se relacionando, e dessa forma vamos entender o pensamento dele de manutenção desses edifícios, de preservação da ruína, claro que deve pensar com um olhar atento, um olhar filosófico. Né? Então, em primeiro lugar, vem o sacrifício, que é a dedicação de artesanato do homem com Deus, como provas visíveis de amor e obediência do homem, fazer com as mãos e fazer bem. Né? Então, a catedral gótica seria a expressão mais perfeita desse pensamento do Ruskin, porque cada pedra talhada mostra, segundo todo esse ideal romântico, mostra essa devoção do homem em fazer bem e fazer bem feito para Deus. Né? Inclusive de forma anônima. Né? Muitas vezes nós não sabemos ali quem fez aquilo. Aquilo se perdeu na história, as pessoas não assinavam aqueles trabalhos. Então, é a ideia do amor através da obra. E uma obra artesanal, e não uma obra industrial, né? Que será reproduzida em larga escala e perdida num sentido, né, mais metafísico, mais transcendental. Segundo, a verdade. Exibição artesanal e honesta de materiais e estrutura. Então, dentro dessa mentalidade do século XIX, né, lembrando,
Essa exibição artesanal, que se relaciona aí ao primeiro item, ela tem a ver com uma honestidade de materiais e estrutura. Ou seja, se o edifício é de pedra, que deixe a pedra aparente, né? Não engane o material, não faça uma imitação de um outro material, né? Então, se o edifício ele é de ferro, se ele é de estrutura metálica, que essa estrutura metálica fique evidente, né? Se o edifício é de madeira, que essa verdade estrutural fique à mostra, né? Então, seria hoje em dia é muito comum, né, nós vermos revestimentos que imitam outros materiais, né, um revestimento que imita madeira, que imita uma pedra, um mármore, né, então isso para o Ruskin não seria lícito, né, então, ou tipos de pinturas que enganassem o olho de tal forma que não, né, não levaria a uma inverdade estrutural. A não ser que essas formas de pintura, como por exemplo os romanos faziam, né? Os romanos faziam um tipo de trompe-l'œil, né? A não ser que isso fizesse parte de um estilo histórico, né? De uma época histórica. No terceiro, poder. Os edifícios devem ser pensados em termos de sua volumetria e alcançar para a sublimidade da natureza pela ação da mente humana e esforço. 4. Beleza. Aspiração a Deus expressa na ornamentação tiradas da natureza, sua criação. Então, o conceito de beleza está também ligado a ideias clássicas de ornamentação, ideias clássicas do cuidado. Né? Se observarmos aqui, por exemplo, o Palácio dos Doges em Veneza, é uma arquitetura gótica, o gótico veneziano, né? Nós podemos observar pelos próprios arcos ogivados aqui que vemos, que esse cuidado artesanal e a própria escala do edifício ou os mínimos pormenores e detalhes da sua fachada condizem com a função, quer dizer, o edifício como um edifício público, ele carrega também simbolismos, né? E esse simbolismo de um edifício público deve se relacionar com a beleza, né? Aquilo deve se integrar com a paisagem, né? Então, a beleza é um ponto fundamental da, da própria teoria, né, de paisagem que o Ruskin vai definir. Né? Então não é só a paisagem natural que vem da natureza, mas a paisagem que um homem cria através da beleza, a beleza que é aprendida através dos clássicos, né? Tanto o clássico greco-romano quanto principalmente os medievais. 5. Vida. Os edifícios devem ser feitos por mãos humanas, de modo que a alegria de pedreiros e cantareiros está associada com a liberdade de expressão. Né? Lembrando as catedrais, fica bem evidente. A mão humana deve participar da construção. Né? Quer dizer, deve ter a presença do homem ali e não uma ideia fria. Né? Se formos pegar a ideia de Le Corbusier, seria o contrário da máquina de morar. A máquina de morar, como diz Mircea Eliade, né, é uma dessacralização da ideia de casa, da ideia de lar. Então Ruskin não, ele defende justamente isso, não é uma casa, ela é o lar, e esse lar deve ser feito por mãos humanas. Né? 6. Memória. Os edifícios devem respeitar a cultura da qual eles se desenvolveram, né? O edifício e o seu local. Tem muito a ver com as teorias contemporâneas, por exemplo, do regionalismo crítico, né? Construção de edifícios que se integrem à paisagem local, à cultura local, que não sejam aliens copiados de outros lugares, de outros sítios, de outras culturas que foram inseridos de forma aleatória, né? Ou sem algum tipo de pensamento, ou de raciocínio, ou de estudo preliminar. Né? Então, quer dizer, cada lugar, né, o interior da Inglaterra, por exemplo, de onde Ruskin fala, é um interior que tem suas características vernaculares. Né? Então, ele também defende essa arquitetura vernacular como a tradição local, né? E não simplesmente adotar padrões que estão pela indústria sendo colocados no mercado. Então, é justamente nisso, começam a ter essas relações de mercado também acontecendo. Obediência. Nenhuma originalidade para o seu próprio bem, mas conforme com o melhor entre os valores existentes em inglês, em particular o estilo gótico. Né? Então, em concordância também com tradições. Né? Então, lembrando que as inovações, elas também acontecem,
mas é preciso respeitar todo um contexto, né, para que a sociedade continue fluindo em comunhão com a sua história e com a sua tradição, né? Então a arquitetura, as artes têm um papel fundamental nisso. Já o crítico Kenneth Clark resume as principais características da escrita de Ruskin sobre a arte e a arquitetura. O Kenneth Clark tem um livro muito bonito, né, que chama Paisagem, História da Paisagem na Arte, né, Paisagem na Arte, que é muito interessante. E a arte não é uma questão de gosto, mas envolve todo o homem. Fazer ou perceber uma obra de arte nos dá sensação, intelecto, moralidade, conhecimento, memória e qualquer outra capacidade humana. A imaginação deve reformular pela realidade dos fatos, e não em fórmulas e ilusões. Estes fatos devem ser percebidos pelos sentidos. Os maiores artistas e escolas de arte acreditaram ser seu dever transmitir verdades vitais, não só sobre os fatos da visão, mas sobre religião e a conduta da vida. A beleza da forma é revelada em organismos que se desenvolveram perfeitamente de acordo com suas leis de crescimento, e assim dão, em suas próprias palavras, a aparência do cumprimento feliz de função. Né? O que ele quer dizer aqui? Que a beleza ela também se revela quando ela se desenvolve em contextos específicos. Né? Então, quando vemos a cidade de Veneza, como é um dos temas de John Ruskin, a própria cidade de Veneza ela tem uma dinâmica dentro dela que só pertence a Veneza. Né? O interior da Inglaterra tem uma dinâmica que só pertence ao interior da Inglaterra. Né? Assim como uma cidade histórica brasileira tem uma dinâmica que pertence a ela, a sua história. Né? Então, alterar isso, né, de uma forma artificial ou impor um estilo estrangeiro seria um crime, né? Seria algo extremamente ilícito, de acordo com essas formas, né, que o Ruskin apresenta, e até mesmo o próprio regionalismo crítico, de certa forma, ele discute, debate essas questões dentro do pós-modernismo, né, na arquitetura. Né? E dessa forma seria então esse cumprimento feliz da função. Né? Então, quando esses edifícios se harmonizam com a paisagem, né, os meios de transporte também estão em comunhão com os edifícios, né? O ritmo das pessoas também é específico, tudo isso seria uma forma de beleza que se constrói. Então, aí se completa um ciclo. Então, essa percepção ela também avança para o urbanismo, né? De uma forma bem latente. Mesmo que não se use esse termo urbanismo, né? Mas ele já está, essa ideia já está em ebulição, ela já está intrínseca aqui nessa forma de entender que há toda uma simbiose entre comportamento, entre edificações, meios de transporte. Né? Então, entender Veneza, por exemplo, como o Ruskin observava, né, não só pelo formalismo dos edifícios, pelo estilo do edifício, mas há todo um conjunto de comportamentos, né, os meios de transporte, a relação das pessoas, as pessoas com seus edifícios, né, as pessoas, a água, né, a relação dos canais, né, tudo isso faz de Veneza um lugar único no mundo, né, assim como outros lugares. Este cumprimento da função depende de um organismo coeso. Isso foi o que ele chamou de lei da ajuda, uma das crenças fundamentais de Ruskin que se estende desde a natureza e a arte para a sociedade. A boa arte é feita com prazer. O artista deve sentir que, dentro de certos limites razoáveis, ele é livre, que é procurado pela sociedade e que as ideias que ele é convidado a expressar são verdadeiras e importantes. Né? Então, o artista ele tem um papel a cumprir na sociedade. Assim, né, o artista arquiteto, né? Que ele quer dizer, o artesão, né, todos colocados no mesmo sentido, né, no mesmo ponto. Né? Agora, observarmos, por exemplo, essa fotografia aqui, né, do Cadouro, né, um dos edifícios góticos mais belos, mais icônicos de Veneza, como vemos aqui na fotografia, né, no Grande Canal, é possível imaginar isso perfeitamente. Né? A boa arte é feita com prazer. Seria possível observarmos esse edifício e não vermos o contentamento
desses operários ou do arquiteto, dos construtores, ao terminar esse edifício, ao ver a obra pronta, né, com todos os seus detalhes, com todos os seus ornamentos, os seus acabamentos, né, quer dizer, para quem se destina essa beleza? É só para quem está morando ou para todos que estão passando na frente e vendo uma paisagem construída? Né? Então, quer dizer, esse é um dos prazeres. Né? Quer dizer, a construção deve ter um prazer, e é um prazer, não um hedonismo simples, né? Um hedonismo fútil, mas é um prazer, inclusive, de ordem metafísica, né? De uma ordem espiritual. A grande arte é a expressão de épocas onde as pessoas estão unidas por uma fé comum e um propósito comum. Aceitam as suas leis, acreditam em seus líderes e têm uma visão séria do destino humano. Entender que cada edifício desse está ligado um ao outro, que a cidade vai continuar, que novos estilos virão, né? Que novos estilos precisam respeitar os estilos passados. Né? Um estilo pode ser revalorizado num futuro próximo. Né? Bom, então esse goticismo que retoma no século XIX, né, nós vimos que com o próprio Viollet-le-Duc, né, como que o neogótico ele assume as características formais e estilísticas do gótico da Baixa Idade Média, né, mas com as tecnologias contemporâneas de sua época. Né? Nós observamos que os edifícios góticos, neogóticos, usam estrutura metálica, concreto armado, quando esse vai entrando em ascensão durante o século XIX. O vidro se torna um material também extremamente utilizado, ele vai ficando cada vez mais fácil a sua produção, mais barato, né? Ainda em desenvolvimento por causa da Revolução Industrial, mas há essa preocupação com a mão humana. Né? Ainda é necessário, assim como todo o ecletismo, assim como toda essa questão artística do 19, do século 20, ainda temos a presença da mão, né, humana, né, artesãos competentes, especialmente no ecletismo, né, nós vemos isso no ecletismo ou no Art Nouveau. O Ruskin ele vai fazer uma transposição, quer dizer, ele vai propor essa modernização desses edifícios desde que eles tenham essa mão humana ali presente. Né? Então, como aqui, por exemplo, Todos os Santos, né? Margaret Streetpool, né? E aqui é Bareford Hope, né? E Butterfield, né? Considerado o primeiro edifício ruskiniano. Né? Quando observamos o interior de um edifício desse, neogótico, com toda uma ornamentação evidente, como as mãos de artesãos, né, com todas essas cores, com todo esse trabalho, com todo esse polimento, né, obviamente de inspiração gótica, nós podemos perceber claramente esse sentido, né, de uma artesania elaborada. Né? E aqui ao lado vemos uma aquarela, né, uma aquarela de uma janela gótica decorada dessas que o Ruskin foi fazendo as pesquisas, também em Veneza. Né? Em Veneza também foi produzida uma série de desenhos, então, desenhos e aquarelas. Então o Ruskin fez diversos estudos, né, sobre esses elementos para serem modernizados, né, trazidos para a indústria moderna e aplicados tanto pela indústria como principalmente pelos artesãos de sua época. E falando nas aquarelas, né, de Ruskin, temos aqui alguns exemplos. Né? As suas paisagens são as mais conhecidas, né? Então, assim como ele foi um grande aquarelista, ele teve uma técnica muito boa, né? Ele é considerado também um dos grandes aquarelistas ingleses, né? A Inglaterra, ela possui uma belíssima escola de paisagem que é chamada Escola Inglesa de Paisagem. Essa escola inglesa de paisagem é responsável, entre outras coisas, né? Assim como a estética do sublime, de valorização da paisagem, como um gênero artístico de primeira grandeza, mas a escola inglesa de paisagem, ela também eleva o status da aquarela. E ao elevar o status da aquarela, que era anteriormente considerada como se fosse um esboço da pintura, né? Então a aquarela seria uma espécie de pintura menor, né? Feita em papel, né? Tal.
Os artistas da escola inglesa de paisagem elevam esse status da aquarela e hoje nós, claro, consideramos a aquarela uma arte nobre, uma arte fundamental. E nessa época, especialmente o Turner, por exemplo, ele é considerado o maior aquarelista da história, né, ou um dos maiores, né, dentro aí. Existe uma tradição da aquarela, da paisagem topográfica, né? Uma época onde não existia fotografia ainda, os artistas eram requisitados para pintarem paisagens, como até uma forma de documentação, né? Então a aquarela cumpria muito bem esse papel, por ser prática, por ser portátil, né? E os artistas românticos, por terem essa predileção pelo campo, pela paisagem, eles optavam pela aquarela como uma forma de registro mais preciso, né, e rápido em trabalhos de campo. Quando iam para um ateliê, eles usavam a pintura a óleo, né, telas, cavaletes, enfim. E o que fica marcado também na escola inglesa de paisagem é a estética das ruínas, a estética das cidades antigas, a observação das tradições, das antigas tradições inglesas dentro desse movimento romântico. E junto com isso, claro, o gótico ele entra em evidência, né? Os castelos, as ruínas, o povo, né? As expressões populares, tudo isso fica marcado. Muitas vezes vemos cenários idílicos, né? Muitas vezes essas aquarelas são pintadas de tal forma, né? São paisagens reais, mas muitas vezes são cenários idílicos, né? As aquarelas têm um sentido metafísico, que certamente inspiram até hoje autores e ilustradores contemporâneos, né, cineastas. Se observarmos muito dessas pinturas do romantismo, especialmente os ingleses ou os alemães, né, nós vamos ver que lembram muito aqueles cenários dos filmes de cinema, O Senhor dos Anéis, por exemplo. Né, o Senhor dos Anéis ele é completamente embebido numa nostalgia romântica, né? Com aqueles castelos, com aquelas cidades fantásticas, os elfos, os gnomos, né? Isso tudo é reabilitado pelos românticos, que vão utilizar a paisagem inglesa para resgatar isso, a paisagem alemã, né? Enfim, esses cenários medievalistas, bastante idealizados. Então a aquarela cumpre, então, uma função importante. E aqui são alguns exemplos de Ruskin como artista. Aqui já vemos um outro artista, que é o John Constable, que vimos na aula de romantismo. Aqui é um exemplo da escola inglesa de paisagem, das pinturas em aquarela. Ele faz Stonehenge, né? Os estudiosos ali contemplando Stonehenge, uma valorização do passado nacional, né? Um homem sempre pequenininho em relação à natureza, né? Então, várias características do romantismo aqui, né? Então, vale voltar lá naquela aula mais profunda, né? Assim como vemos aqui o Old Sarum, né? Que foi o primeiro assentamento de Salisbury, na Inglaterra, né? Que é aquele monte que vemos ali ao fundo na aquarela da direita, que é uma construção que remonta aos tempos do Neolítico, né? Lá da idade da pré-história, e que foi continuamente ocupado, né? Pelos romanos, pelos medievais, né? E chegou na época industrial, ele começou a ser desocupado e Salisbury foi crescendo, né? Então acaba que esse próprio homem ali, um camponês que está ali nessa região, ele está numa simbiose com a paisagem, com a cultura. Então essa que é a relação, é mostrar a simbiose entre o homem e sua cultura local e ancestral, que tudo conversa. Então quando observamos a ruína de Stonehenge ou o Old Sarum, na pintura de John Constable, fica evidente essa estética da ruína, né? Não cabe aqui reerguer essas ruínas, né? Ou construir algo por sobre tudo isso, né? Destruindo então esse passado. Então esse artista, esse arquiteto da época contemporânea de Ruskin, ele observa isso no sentido de preservar essa memória. Então ela é digna não só de representação artística, ela precisa ser representada artisticamente, mas ela deve ser mantida e preservada nesse aspecto de ruína, né? Porque seria ilícito, seria criminoso
alterar essas formas, remover essas pedras, né, por exemplo, do seu local original, né, porque tudo isso, isso é a própria história da Inglaterra que está ali, é a própria história da humanidade, é um documento vivo da história da humanidade, né, que tem toda uma relação social, né, toda uma relação com outros povos, né, e com uma afetividade com os locais também. Então vamos ver aqui mais exemplos dessa aquarela inglesa desse período. Né? Duas aquarelas, uma de Samuel Palmer e uma de Hubert Robert, né? Dois pintores de referência da época. A pintura de Samuel Palmer, aqui na esquerda, nos mostra uma cena de campo com uma ruína de uma igreja gótica. Vemos claramente os arcos ogivados, mas é uma ruína gótica que está tomada pela paisagem, pela mata, pela floresta. Né? A natureza parece que pediu de volta aquele espaço. Não traz aquele sentido da sublimidade, de que o homem é pequeno diante das forças da natureza. Tudo aquilo que ele constrói um dia vai ruir. Né? O homem não é eterno, a natureza não, a natureza vai continuando, né? O seu processo. Né? E então isso de certa forma traz todo um sentido melancólico, nostálgico, característicos do romantismo. Né? A pequenez do homem, uma discussão sobre a vaidade, né? Do homem querer tudo, né? Bens materiais, sabendo que essa vida é efêmera. Né? Então o que importa, né? Um conceito muito antigo, trabalhado em diversas tradições. Né? O que importa é uma preocupação com o espírito, uma preocupação com questões éticas, morais, filosóficas, né? Espirituais, religiosas, sagradas, né? Enquanto que a matéria ela vai embora. Isso é percebido através da paisagem. Então, o pintor romântico, o Ruskin, tem essa visão. Né? O pintor romântico ele observa a paisagem e, assim como a ruína, traz essa mensagem. A ruína está integrada à paisagem, então toda essa paisagem precisa ser preservada. Né? Então aqui entra um contraponto com o Viollet-le-Duc. Né? Imagina um Viollet-le-Duc, por exemplo, um arquiteto de uma escola parecida ali, né, com as mesmas opiniões e práticas do Viollet-le-Duc, restaurando, reerguendo essa igreja gótica, refazendo a nave, colocando telhado, fazendo uma nova torre, colocando arcobotantes que não haviam, né, que se perderam aqui, por exemplo, né, gárgulas, monstrinhos novos ali, né? Então isso para o Ruskin não tem o menor sentido, né? Estaria destruindo todo o sentido da paisagem, percebem? Né? Como que a relação é filosófica com a paisagem, uma relação não só afetiva, mas ela trabalha o sentido da ruína. Né? O sentido original desse edifício já se perdeu. Né? A Inglaterra, por exemplo, ela tem um passado, uma história onde os protestantes tiveram um conflito muito sangrento com os católicos na época do Henrique VIII. Várias dessas catedrais foram destruídas, saqueadas. Padres, bispos, conventos foram, né, foram mortos, foram saqueados. Né? Então, quer dizer, essa integração de toda uma história, de todo um passado, ela está presente na paisagem. Então, para o Ruskin, a memória da ruína ela é mais importante que a reconstrução de um edifício. Né? Então, é importante entender, né, que o Viollet-le-Duc, no seu contexto, na sua região, na sua época, né, ali com seus pares, ele também tem suas razões. Né? E aqui ao lado, nessa gravura, nessa aquarela de Hubert Robert, vemos mulheres, né, inclusive ali estudando as ruínas, fazendo desenhos das ruínas clássicas, né, como um modelo de cultura, como um modelo, inclusive, artístico. Né, a cópia
dos modelos ancestrais ou a própria admiração pelas ruínas está ali presente, está evidente, né? Não caberia aqui também refazer esses edifícios. Isso se liga, claro, a toda aquela ideia do sublime, né? Então, só reforçando aqui, como vimos em Caspar David Friedrich. Quando observamos essa aquarela, não é apenas uma aquarela que mostra um dia ensolarado com uma ruína gótica, com seus arcos ogivados no meio da mata, né? A floresta já tomou conta ali da nave central, né? As ruínas medievais às ruínas medievais também se aplicava a ideia de sublime, uma vez que por meio delas percebia-se as dimensões do tempo, de seu efeito destruidor, da breve existência do homem e de sua pequenez, do poder de uma cultura antiga. Né? Então seria lícito refazer essa catedral gótica, né? Principalmente de forma a esconder o que é ruína e o que é contemporâneo. Né? Então o Ruskin vai debater isso. Como que você vai colocar materiais contemporâneos de forma a dissimular, né? Fazer um novo edifício? E, se for reconstruir, é um novo edifício, não é mais esse que está aqui. Né? O edifício antigo já se perdeu. Né? Ele foi fagocitado pelo edifício novo. Né? Então, o melhor é deixar a ruína. A ruína, ela é a sua essência. Então, a estética da ruína é justamente isso. Né? Lembrando que o Friedrich ele é anterior, né? Ele está numa geração anterior do Ruskin. O Ruskin é de um romantismo tardio, que bebe dessa fonte do Friedrich, que está na Alemanha. Né? Então, a ideia da ruína é a ideia da brevidade da vida, a ideia de que tudo vai acabar, né? De que tudo tem um passado, de que tudo tem uma esperança. Né? Vemos, por exemplo, essas ruínas de Eudena, né? Aquela casinha do camponês. Olha, vamos observar essa pintura da direita. A casinha do camponês que foi construída no meio da nave, né? Ali ao lado, ali dentro da ruína gótica. O gótico já se perdeu, ficou no passado. E o homem continua ali, ocupando essa região sagrada. Né? Tem a casinha do camponês que vive, né, com a ruína em comunhão. A natureza voltou a tomar conta. Né? Então, aqui é a ideia do vernáculo também. Né? E uma sinceridade do homem em relação à sua paisagem, em relação às suas tradições. Né? Agora, o Friedrich, claro, ele também criava paisagens imaginárias. Né? Muitas paisagens do Friedrich são reais, são locais, que realmente existiram, mas ele cria uma paisagem imaginária. Ele inventava paisagens também, né? Principalmente para ter esse clima, para ter todo esse ideal, né, medievalista e claro, da valorização do homem do campo, né, o homem do campo ligado à terra, ligado às suas tradições. Né. E dessas escolas do romantismo tardio, temos os pré-rafaelitas. Um dos nomes proeminentes é Dante Gabriel Rossetti. Então, é claro, os pré-rafaelitas é um tema aí para um outro momento, para uma outra história, né? Mas o John Ruskin será um dos principais incentivadores desse grupo, né? Um grupo conservador inglês, né, que busca retornar a um tempo ideal, idealizado, pré-Rafael, pré-Renascimento. Então ele não se relaciona com aqueles avanços oriundos do renascentismo, né, especialmente de Rafael para frente. Né? Eles buscam uma sinceridade ideal que vem lá da Idade Média. Né? Então, por isso que é chamado de pré-rafaelitas. Então, eles vão retomar temas, temas clássicos da Inglaterra, temas folclóricos. Eles se apegam muito a Shakespeare. Né? O Shakespeare, por exemplo, ele é um pré-romântico. Né? Se a gente for pensar, né? O Shakespeare, como um homem do Renascimento, ele se volta para os temas populares, os reis da Idade Média, as fadas, os duendes. Né? Então os pré-rafaelitas se voltam muito para a religião, para o cristianismo e para os temas populares. Então, por exemplo, o Rei Arthur, né? a Távola Redonda,
né, os mitos, os contos tradicionais ingleses. Isso poderia se aplicar a outros países, né? Então, os nazarenos vão fazer isso na Alemanha, né? E esses grupos vão se estender até o simbolismo. Nós vamos ver que o movimento simbolista, do qual o Art Nouveau faz parte, o próprio Gaudí, né, o Antoni Gaudí, o arquiteto catalão, são movimentos modernistas, né, que vão ficar de olho na sua cultura local. Né? Então tem o modernismo catalão, né, o Gaudí, por exemplo, em Barcelona. Ele vai usar muito desses elementos fantásticos na sua própria arquitetura, né, observando tradições, observando aspectos, inclusive, que entram aí no fantástico. Né? Falei, né, sobre essa pintura lá na introdução do Art Nouveau, por exemplo, né, a questão da valorização do trabalho artesanal, né, Mariana, no seu trabalho artesanal, aquilo pode se tornar, né, todo aquele trabalho que ela está fazendo ali na mesa pode se tornar um papel de parede, um vitral, pode ser levado para a indústria, né, para um artesão, e ela está ali num momento de descanso. Né? Então essa seria a sinceridade do trabalho manual. Né? Esse trabalho manual é o trabalho do designer, esse designer que está eclodindo no mundo industrial. Né? Então, quer dizer, para ser designer, para fazer uma peça para a indústria, é necessário uma mão humana ali anteriormente, né? E não deixar apenas uma mecanização tomar conta. Né? Então, temos também, né, do John Everett Millar, Ferdinando atraído por Ariel, né? Quer dizer, Shakespeare. Né? Então, nós temos vários também ilustrações, né, baseadas aqui nas obras de Shakespeare. E a estética das ruínas, ela avança, né? Já encerrando, quase encerrando aqui a apresentação. Thomas Cole, por exemplo, dos Estados Unidos. Como que essa estética da ruína, ela continua no romantismo, inclusive no romantismo tardio, já 1871. Paisagens imaginárias baseadas na Grécia, ou até mesmo uma, uma pintura mais realista da ruína, né? Valorizando a ruína antiga. Né? É a época que o Parthenon está sendo repensado. Os edifícios que haviam aqui ao lado do Parthenon já estavam sendo demolidos, né, para deixar o Parthenon no aspecto mais natural, como era na época, né, na época clássica. Né? Aqui ao lado do Parthenon haviam várias casas, várias residências. Né? Todas elas foram sendo demolidas a partir do século XIX, para manter o aspecto mais próximo do que era. Né? Isso tudo porque esse pensamento romântico influencia muito essas propostas de manter esses sítios arqueológicos mais limpos possíveis, né? A ruína ficar mais evidente. Né? Então isso vai proporcionar muitos avanços. Vale retornar na aula de Art Nouveau. Né? Então só aqui é só uma lembrança daquilo que eu já havia comentado no Art Nouveau. Então, quando observamos o Art Nouveau, que já está, claro, em franca expansão industrial, abrindo, fechando o século XIX e indo para o século XX, vemos a mão do John Ruskin. Né? Mesmo que o John Ruskin, claro, não tenha, por questões de cronologia, participado do Art Nouveau, mas ele influencia diretamente esses movimentos. Né? Por causa da sua defesa da artesania, do design. Né? Então, quando chegamos em edifícios como esses, já do ecletismo, com uma mão humana ali, a mão humana presente, junto com a indústria, mas nós vemos que tem um trabalho delicado da mão humana, né, e não de máquinas, nós recordamos de toda essa influência que o Ruskin teve no mundo da arte, no mundo da arquitetura, na preservação do patrimônio, né, na valorização daquilo que ele falava, né, dessa construção coletiva ligada, né, numa forma desse socialismo cristão, né, onde ele dizia isso, né, de uma, de uma comunhão entre as artes também, né, vai englobando tudo isso. Então Ruskin faz essas associações. Né. Bom, então eu fico por aqui, né, e nos encontramos numa próxima.